Pastor Heber Campos, em termos bíblicos, poderíamos dizer que o mundo, na perspectiva de João, seria um tipo sistêmico de mal, fruto do mal do coração? Aí ele dá a citação aqui de 1 João capítulo 2, 16. 1 João 2, na verdade, começando no versículo 15, fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, né? Aí vai citar as coisas do mundo. Então, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ali, mundo de fato é citado como a gente referenda ao sistema pecaminoso deste mundo. Então, em teologia a gente se refere ao sistema, por quê? Para dizer que existe um elemento alastrado. Quando eu falei de mal sistêmico, eu não estou sendo contrário à ideia de que o mal seja alastrado. Eu só quis dizer que quando a gente trata dele como estrutural e sistêmico, a gente tem que achar soluções estruturais e sistêmicas. E a Escritura não provê esse tipo de antídoto. Então a minha crítica não foi ao aspecto alastrado do mal, e sim ao fato dele ser tratado de forma despersonalizada. Quando a gente despersonaliza o mal que é chamado na teologia de mal moral, a gente acaba tratando as questões com políticas públicas. Veja, não estou dizendo que política pública é errado, mas quando você imagina que políticas públicas vão resolver problemas de coração, você teve a sua ideia de mal transformada para mal estrutural e sistêmico. Entendeu? Por que o Brasil é lotado de lei? Porque parece que por mais que faça lei, brasileiro dá um jeitinho de torcer. Aí você tem que fazer 10.247 leis. Que coisa, tem tanta lei que nem o pessoal que trabalha com lei sabe. Nossa conversa hoje com um presbítero que era contador, falou assim: cansei, sempre tem lei nova. É difícil, nosso país vive criando uma série de coisas, porque ele está sempre tentando travar. Mas o desgraçado do pecador consegue achar um jeitinho de brecha, não é? Então, o que isso revela? De que o nosso problema de coração, ele não é resolvido, ele pode ser minimizado nos seus efeitos sociais com boa legislação, mas ele não é resolvido com legislação. A lei não tem o poder de resolver problema do coração. Paulo ensina isso para a gente, a lei não tem poder. A lei é fraca. Então a gente tem que entender o papel dela. O papel dela é dar a norma do que é correto, mas ela não muda coração. Por isso que você tem lei e mesmo assim tem gente infringindo a lei. Você tem lá o pardalzinho. O que o pardal, o radar faz com a gente? Faz com que a gente que gosta de andar mais rápido freie para passar na frente do radar. Entendeu? Ele não muda a nossa disposição em dizer assim: se tem radar que diz que é 50, é porque só pode ser lícito andar a 50. Pelo contrário, o que o seu coração faz? Você fala: cara, essa pista aqui dava para ser 80 fácil. É assim, seu coração raciocina assim, entendeu? Porque ele é pecaminoso, o meu também. Então não é verdade que lei muda o coração da gente, não muda. Então, quando eu falei de mal sistêmico estrutural, a minha crítica não foi a ideia de que ele não seja alastrado. Ele é alastrado, porque tem pecador em tudo quanto é parte da sociedade. Mas não é bom a gente tratar de males de forma sistêmica, porque isso não envolve responsabilizar pessoas, envolve políticas públicas que resolvam questões que não se resolvem com políticas públicas. Como eu falei, lei pode no máximo restringir a prática do mal, mas ela não transforma pessoas, fazendo elas desejar fazer o bem. Lei não tem esse poder. Ok? Ok. Agora vai para o reverendo Mauro, o avô mais coruja daqui do pedaço. Na última palestra eu não citei o neto. É porque ele não está na escola ainda. Mas eu já estou procurando a escola dele. Tá bom. Reverendo Mauro, o contexto é: pais convertidos recentemente com filhos pequenos. Os avós são religiosos e incrédulos. Após passarmos a instruir os pequenos biblicamente, quando estão presentes, avós mostram
em seu comportamento, desdém e completa reprovação. Os filhos gostam de estar com eles e não negamos esse tempo com os avós. Porém, sentimos receio de poder haver um conflito de instruções aos filhos. Como proceder? Para tais coisas não há lei, só há bom senso. A Escritura diz que nós devemos sempre buscar no Senhor sabedoria. Então, essa é uma situação clara em que vocês, pais, com crianças pequenas, avós incrédulos, terão que fazer uma série de cercas. E essas cercas começam com as definições. Então, a primeira definição é a definição de família, ok? Você se casou, Deus colocou você criou uma nova família. Você, sua esposa e seus filhos são uma família. Os seus pais, é ruim dizer isso até, né? Eram família. Eles eram a sua casa. Você tem uma nova casa, tá? Então, meu genro e minha nora, no caso, casados com meu filho, com minha filha e meu filho, eles têm uma nova posição de autoridade. Eu gosto de pensar que eu ganhei uma filha e eu ganhei um filho neles, mas isso não é a realidade plena. É verdade que nós somos família estendida. Então, primeira coisa, você tem que conceituar: você, sua esposa e seus filhos são uma casa. Você tem que apreciar, claro, e tem que ensinar seus filhos a apreciar a convivência com os avós. Isso é bom, isso é saudável. Mas é você que vai estabelecer cercas, limites, e inclusive, em alguns casos, você vai estabelecer condições. Então, se a influência dos avós se tornar uma influência que seja renitentemente perniciosa para a educação dos seus filhos, pode chegar, não estou dizendo que tem que fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Mas pode chegar até um ponto em que você diga que esse limite não se passa. Essa aqui é minha casa. E aí você vai se postar de maneira sábia. Esse é o ponto. Mas a gente ora para que não chegue nessas condições. Então, com sabedoria, você precisa dizer: essa é minha casa, esse é meu filho, eu é que vou educar. E vocês vão me ajudar, eu quero que vocês me ajudem. Mas essa ajuda tem que ser nos meus termos, porque vocês são os pais dessa casa. Então, muita oração. Lembra? A oração serve para mudar o seu coração e também para fazer com que Deus haja sobre a vida deles. Evangelize os pais. Não deixe de evangelizar. Não use isso como uma guerra contra os pais, mas use isso como uma oportunidade de trazer o evangelho aos pais incrédulos. Deus está abrindo uma grande oportunidade, até pelo amor de avós babões pelos netos, tá? Para que o evangelho chegue no coração desses pais, desses avós. Ok? Sábia instrução. Pastor Heber, aqui uma pergunta que está relacionada, tá bom? Com Levítico, aquele texto que o pastor citou, e também uma puxada para Romanos, acredito, Romanos 13. Então, a relação vai estar com exemplos práticos, que tem a ver com as questões de ordem homossexual na política, leis que possam, assim, como aplicar, e, ao mesmo tempo, como tratar as pessoas que têm as práticas homossexuais, ao mesmo tempo, ou prática não, sentimentos homossexuais, e ao mesmo tempo que vamos estar com sensibilidade com a angústia dessa luta dessa pessoa. Então eu vou fazer a pergunta maior, mas que o pastor tente fazer essa mágica aí de pegar esses pontos. Passa os pezinhos para mim que eu vou dar uma olhadinha neles para responder um a um, pode ser? Tá bom, pode ser. Obrigado. Veja, elas foram juntadas por causa de temas afins, tá?
mas elas abordam coisas diferentes. Uma das perguntas falou sobre, em Levítico, o senhor usou Levítico, mas em Levítico também tem leis que parecem ser inaplicáveis aos nossos dias, como autorizar apedrejamento, morte. Qual é o parâmetro para utilizar essas leis civis de modo a aplicá-las para a nossa conduta na sociedade atual? Tem uma dica muito legal de um documento antigo chamado Confissão de Fé de Westminster. Bem legal esse documento. Muito bom. Muito bom. No capítulo 19, ele fala que as leis civis, embora elas não sejam aplicadas mais na sua especificidade, elas continuam expressando princípios de equidade geral. Isto é, princípios de justiça aplicados à vida social. Então isso significa que a gente continua a aprender sobre sociedade a partir de leis em Levíticos. Elas não são mais aplicadas como leis, mas os princípios de equidade ainda são válidos. Isso é muito legal para a gente entender como é que a gente trabalha questões de, lá em Levítico fala que não pode ter relacionamento homossexual, mas Levítico não está mais válido para os nossos dias, então joga Levítico fora. Não é assim que a gente lida com as escrituras, tá? Embora existam regras em Levítico que não sejam mais praticadas pela igreja, ela não é mais praticada por duas razões. Primeiro, porque as leis cerimoniais, elas apontavam para a realidade de Cristo que já as cumpriu. E as leis civis diziam respeito a um Estado que na época o povo de Deus estava cuidado debaixo de limites estatais. Então tinha que ter regras para o bom convívio do povo no Estado civil de Israel. Isso é chamada de lei civil. É por isso que tinha regra para como você tinha que construir a casa. Tinha que ter parapeito se fosse alto, porque se alguém cair lá de cima porque não tem parapeito, você é culpado. Tinha regra sobre o boi que feria o vizinho. Se fosse a primeira vez, tinha um tipo de pena. Se ele ferisse a segunda vez, porque já sabia que ele era um boi perigoso, aí a pena era severa. Por que essas leis existiam? Para haver ordem no convívio do Estado. Então, a gente não aplica mais essas leis na sua literalidade, mas o princípio continua válido. O princípio de equidade geral. Então, isso vale para a maneira como a gente trata, por exemplo, aquela questão que eu falei de não favorecer o pobre, nem ajudar o rico. Mas seja justo. O princípio de justiça é presente em toda a Escritura. É claro que lá não está falando, lá fala de uma paga que é dada a um grupo específico, chamado de jornaleiro, lá é a tradução que é feita, mas não é isso que a gente está olhando, é a especificidade do momento, sim o princípio de justiça, de não utilizá-lo de forma contrária. Bem, isso faz a gente olhar para a segunda pergunta, que é, existe limite para o uso da ética bíblica na política? Por exemplo, usar Romanos ou Levítico contra o casamento gay, como não cair num reconstrucionismo? Para quem não sabe, reconstrucionismo é um movimento que diz que a lei civil deveria sim ser aplicada hoje em dia, como ela já fora no passado. Há uma expectativa de restaurar isso no ambiente social. Esse é um grupo pequeno, bem restrito, dentro de um ambiente maior, de pessoas que se identificam como reformadas. Não é o pensamento da maioria e não é o que eu propus aqui, tá? O que eu estou explicando, eu estou falando num ambiente, eu não estou falando na Câmara dos Vereadores, eu estou falando numa igreja, para cristãos, sobre quais princípios devem nortear a comunidade da fé. Romanos e Levítico têm textos que falam sobre como a gente lida com essas autoridades. Então, quando eu falei sobre ser submisso às autoridades, honrá-las, continua em vigor esse princípio, não é? E aquilo que eu já falei de Levítico. Agora, como as duas últimas perguntas tocam na questão do movimento homossexual, deixa eu falar brevemente sobre eles. O que eu espero ter ajudado você, e quem fez a pergunta, deve-se falar sobre opção sexual, orientação sexual, escolhe atração, não comportamento, tal. Então, o que eu quero ajudar você a entender? É que a gente tem que tomar muito cuidado para não apropriar linguagem desenvolvida em estudos sociais que não sejam filtrados por paradigmas bíblicos. Então, qual é o paradigma bíblico que a gente tem que obedecer?
Nós temos sentimentos desordenados em relação à lei de Deus? Temos. Coisas que a gente não gostaria de sentir, mas sente? Temos. Então pessoas têm lutas em relação à atração para com pessoas do mesmo sexo? Tem. Mesmo não querendo, pastor? Mesmo não querendo. Tem. Isso se chama pecado original. Teologia já fala disso há quase 2000 anos. Nós temos inclinações para coisas que não honram o Senhor. E a gente tem que ser sensível no cuidado e no reconhecimento de que as pessoas não escolheram gostar de coisa ruim. Elas têm atrações que não são boas. E a nossa compaixão é porque eu também tenho atração por coisas que não são santas. Ainda que você não se sinta atraído por alguém do mesmo sexo, você tem atração por coisas que não honram o Senhor. É por isso que você peca. Você não peca forçado. Você peca porque você tem atração por essas coisas. Você peca porque de alguma maneira elas mexem com você. Elas te impulsionam àquilo. Você as cobiça. E aí você vai lá e come do fruto proibido. Isso é verdade de todo mundo aqui, inclusive de mim. Então, nós temos inclinações que são pecaminosas? Temos. Agora, nós também, às vezes, damos mais vazão a elas, ou menos vazão a elas. Isto é, elas se tornam mais fortes à medida que a gente cai no engano de não sufocá-las. Então, o que eu acho é um dos maiores enganos hoje em dia no meio cristão? É ele começar a considerar a sua inclinação sexual, a sua identidade. Aí ele chega assim e fala: eu sou um cristão gay. O que ele quer dizer? Muitos hoje em dia, ele não quer dizer que ele é um praticante, que ele se considera santo, ele não está praticando, mas isso virou a identidade dele. Veja, eu não me apresento para você, eu sou um adúltero cristão. Embora já passaram desejos impuros no meu coração ao longo da minha vida. Você entende o que eu quero dizer? Eu não posso me identificar com o meu pecado, e eu não quero identificar você com o seu pecado. Prazer, eu sou o irado cristão. Mas você vive esquentadinho. Só que eu não chamo você de irado cristão, porque eu não identifico você com o seu pecado. Eu sei que você luta com algumas coisas. Eu sei que o linguarudo luta com a sua língua, mas eu não chamo você de linguarudo cristão. E você não tem orgulho de se identificar assim. O reverendo Mauro falou que tem alguns que tem. Você entende? Então eu não quero que a gente seja enganado por paradigmas que extrapolam a cosmovisão bíblica e assuma identidades que não são para serem assumidas. Pecados são tão entranhados que parecem que são a gente mesmo. Mas Paulo consegue falar assim: Senhor, eu não quero, mas parece que tem outra coisa dentro de mim que quer. Eu não quero, mas tem um negócio aqui dentro. Então, essa é uma dica do apóstolo Paulo. E eu acho que é a dica que a gente aprende com Pedro. Pedro tinha acabado de negar Jesus, mas ele conseguia distinguir o seu pecado do seu amor por Jesus. Jesus, o Senhor sabe, eu amo o Senhor. Ele não tinha que dizer: Jesus, é claro que eu não amo, olha o que eu acabei de fazer. Ele não diz assim: eu sou traidor por identidade. Não, ele traiu, mas isso não foi a vida dele, o retrato da vida dele. Então, muito cuidado para você não usar paradigmas contrários à palavra de Deus. Quando a gente está falando de opção sexual, a gente está falando daquilo que você opta por praticar. Quando fala de orientação, normalmente as pessoas estão querendo dizer de inclinações, desejos, mas nenhuma delas define você. Nenhuma delas define você. Você é definido por aquilo que você é em Deus, isto é, aquilo que Deus fez você para ser, não as suas orientações, inclinações, desejos pecaminosos, tá? Então, eu não respondi tudo das perguntas, são 3 perguntas, é muita coisa, mas eu queria que você aprendesse que cosmovisão cristã é a gente redefinir, como o reverendo Mauro bem colocou aqui, redefinir e redesenhar a maneira como a gente olha o problema, para que a gente não assuma as categorias que são construídas fora de uma cosmovisão bíblica, tá? Júnior, só um complemento para a gente entender
algo que teve a ver com a primeira pergunta, que é o sistema, né? O que está acontecendo hoje? Hoje existe um negócio chamado disforia de gênero. O que é disforia de gênero? É a não identificação com a sua sexualidade biológica. E isso está virando uma febre no meio da meninada. Nas escolas cristãs que nós trabalhamos, está acontecendo. O menino lá da 5ª série, do 4º ano, chega lá e fala assim: eu não sou homem, e a menina diz: eu não sou mulher. Está acontecendo. E isso faz parte do sistema. O sistema é tão terrível que ele vai roubando categorias que são bíblicas e legítimas, a ponto de você começar a dizer para uma criança que só existe um tipo de amor no mundo, que é o amor erótico. Aí o que acontece? Uma criança, um menino na escola que gosta muito de outro menino, porque ele não tem mais categorias, ele vai se identificar como? Eu sou homossexual. O professor Felipe Fontes surgiu... Mauro, me permita só dizer, inclusive, nas estatísticas, o que tem crescido absurdamente é o número de meninas confusas que se identificam como lésbicas por causa desse tipo de afeição com outras meninas. Eu tenho afeição... 10, 11 anos, está cheio. Como eu só tenho uma categoria, nós vivemos numa sociedade hipersexualizada, no qual a criança começa a ter contato com pornografia hoje com 6 anos, 7 anos de idade, porque ela tem a telinha, não é? E aí o professor Felipe surgiu com uma ideia muito legal, que a gente está elaborando para aplicar. Ele falou o seguinte: a gente precisa, para as nossas crianças, restaurar as categorias. C.S. Lewis tem um livro fantástico chamado Os 4 Amores, na qual o amor bíblico é definido, incluindo o próprio Eros. Então o que a gente faz? Você tem que ensinar para o seu filho, ou nós temos que ensinar nas nossas escolas cristãs, que o amor não é só erótico. Por quê? Porque isso inclusive roubou-nos a condição de ter amizades masculinas e amizades femininas, porque tudo virou o quê? Homossexualidade. Ano 2000, Júnior, não sei se eu já te contei essa história, eu viajei com seu pai para a Rússia. Eu e ele viajamos, eu e o professor Eber, ele bem mais velho que eu, não é? E a gente foi para Donetsk, lá onde está a guerra, fomos dar aula lá, e depois a gente foi visitar Moscou, São Petersburgo, e quase ninguém falava inglês. Era ainda anos 2000, a cortina de ferro caiu em 89. Então, quando a gente achava uma pessoa que falava inglês, a gente logo abordava para perguntar alguma coisa e tal. E a gente abordou uma mulher lá, mostrando o balé Bolshoi, e fomos fazer umas perguntas para elas. E ela assumiu, isso estou falando no ano 2000, gente, faz 23 anos atrás, que eu e seu pai éramos um casal. Gente, Heber Carlos de Campos, né? Fala sério. Ela assumiu que 2 homens não podiam sair viajando juntos e olhar o balé Bolshoi. Então, imagina o nível das categorias, gente, que isso já vem causando há muito tempo. Então, nós temos que ser o grupo de gente que pensa, que elabora, que propõe coisas que possam fazer diferença na vida dos nossos filhos. Isso é amar a Deus com entendimento. Aleluia. Amém. Pastor Mauro, eu vou tentar colocar as duas numa mesma linha, tá bom? Primeira, quais os pontos mais importantes que devemos procurar ao buscar uma boa escola cristã para os nossos filhos? Essa é a primeira. A escola adventista cristã é melhor que a educação laica? Segura. Tranquilo, essa eu já respondi muitas vezes. A primeira coisa, eu tenho um texto, Murilo, tem um texto, não tem? Murilo trabalha com a gente na Axis, então ele já sabe. Siga o nosso perfil, nós estamos no final de ano. As matrículas, na verdade, na maioria das escolas já rodaram, mas nesse período do ano a gente começa a postar quais são as características de uma escola cristã, o que você deve procurar na escola cristã para seus filhos, tá? Então fica aqui o marketing, @ACSI Brasil,
E você vai encontrar lá textos que vão falar sobre isso, não é? Você tem que procurar uma escola cristã que não seja uma escola confessional clickbait. O que é isso? Aquela escola que põe confessionalidade na capa para capturar o seu coração, mas que você chega lá e aquela escola não é cristã na sua essência. Então você vai ter que chegar lá, a primeira coisa que você vai numa escola cristã perguntar assim, você pergunta se é associada da Arx. Não, não era isso. Você vai chegar lá e você vai perguntar assim, como é o currículo dessa escola? Como vocês contratam professores para essa escola? Porque a gente pergunta se tem culto, se tem devocional. Gente, culto é legal, devocional é bom, mas escola não é igreja, escola é escola. Qual que é a essência de uma escola? É quem ensina e o que ensina. Então a essência de uma escola cristã é o quê? É o seu currículo ensinado por alguém cristão capaz de ensinar uma visão de mundo através de português, literatura, matemática, educação física, biologia e assim por diante. Então essa é a essência. Essas são as coisas que você vai ter que perguntar. Se tem culto, é legal. Se tem devocional, é bom. Certo? Mas essas coisas são acessórios, não são a essência da escola cristã. Você vai ver como que essa escola se apresenta para o público. Eu gosto de dizer para diretores de escola cristã, você também tem que fazer pergunta para os pais, porque senão você vai trazer qualquer um para dentro da sua escola. E aí nós vivemos num esquema de mercado em que o cliente tem razão. Quando você olhar a documentação dessa escola, fala assim, eu quero ver uma cópia do contrato. E geralmente a gente vai preocupado com dinheiro, se eles estão sendo honestos. Tem mesmo, tem escola que vai te passar a mão, querer roubar o seu dinheiro. Veja lá se ela declara na documentação dela a confessionalidade, ou se ela está usando confessionalidade apenas como uma coisa para pescar você, achando que aquela escola é confessional. Então, pergunte sobre o currículo, pergunte sobre a qualidade dos professores como cristãos comprometidos para o ensino, não é? E entenda o espírito geral da escola. Está sendo gravado, eu não gosto desse negócio de gravação que só dá problema. Se você chegar lá e tiver lá só na parede frase de Rubem Alves, Clarice Lispector, Paulo Freire, vai embora. Ok? E se tiver versículo bíblico, ótimo, muito bom, mas pergunta sobre a realidade deles na vida da escola. Essas coisas são importantes. Entenda o clima da escola, o espírito da escola. Então essa era a primeira pergunta. A segunda, o que é menos pior? Não é? É uma escola adventista, que a gente sabe que é uma doutrinação adventista, eles são fortes nisso, ou uma escola secular. Eu vou dizer para você, coloque na adventista. Você vai lidar com menos problemas do que numa escola totalmente secularizada. Com certeza, eu tenho visto isso ao longo dos anos, experiência de pais e assim por diante. É a escola ideal para você? Não. Mas pastor, não tem. Gente, abre uma escola. Vocês estão rindo. Gente, ao longo dos anos, eu já dei aula para centenas de pessoas, e dessas centenas de pessoas, várias abriram escolas cristãs. Nós temos igrejas, nós temos prédios, nós temos sala de aula, nós temos pedagogos cristãos. Lá na Axe a gente oferece curso de como abrir escola, como é que você forma um pedagogo cristão. Você que está aqui é pedagogo, entra lá no nosso site, olha lá, nós temos um curso lá chamado PFEC, que é um programa de aperfeiçoamento para um pedagogo cristão. A gente tem 8 módulos de ensino lá. Como é que você entende teorias educacionais numa perspectiva cristã? Como é que você entende uma cosmovisão cristã? Como é que você trabalha a sala de aula, o currículo? Tem tudo lá. A gente está ensinando essas coisas. Esse é o nosso trabalho, esse é o que Deus nos chamou. Então, cutuca seu pastor. Tem pastor aqui? Pastor, no dia que você tiver uma escola cristã como apoio da sua igreja, não para você ser grande na cidade, não, só para você atender os filhos da sua igreja.
Você vai ter um ministério de ensino que, ao invés da sua EBD, que ensina 1 hora por semana, vai ensinar 5 vezes 4, 5 dias letivos, 4 horas no mínimo, 20 horas com currículo, com coisas saudáveis que vão abençoar os filhos da sua igreja. Educação cristã, escola cristã é um dos braços mais poderosos que a igreja cristã tem para sedimentar a vida dos filhos do povo de Deus. Irmãos, eu vou ler 2 perguntas que estão relacionadas à palestra que eu dei de manhã e vou tentar respondê-las rapidamente. E vai ser a última pergunta que eu vou responder, porque não dá para a gente esticar muito o horário. Depois o reverendo Mauro ainda tem mais. Como agir com misericórdia na prática com pessoas de ideias diferentes? E a outra pergunta é: como a igreja deve ser inclusiva e acolhedora sem negociar princípios cristãos? Exemplo é LGBTs participando da comunhão. Bem, deixe-me explicar que uma das coisas bonitas acerca do princípio, do exemplo de Israel, quando eu falei que Israel tinha leis para acolher o estrangeiro, é porque o estrangeiro precisava se encaixar nos moldes de Israel. Então tem várias leis que mostram que os estrangeiros não determinavam como o israelita ia viver. É o estrangeiro que tinha que se acomodar quando estava em terra israelita. Esse é um princípio legal para a gente aprender. Nós não podemos tornar a nossa igreja, a nossa comunidade tão acolhedora que agora a gente adapta ao gosto e às sensibilidades de quem chega. É a nossa casa, ela é construída para o nosso convívio. A casa, ela é feita para o convívio da família. E quem vem se ajusta à maneira como a casa foi construída para a família. Então é claro que a gente não pode negociar aspectos gerais da nossa fé. Até porque se a gente fizer isso, o nosso testemunho vai todo para o ralo. Então a beleza, veja só, a beleza do Evangelho é que nós podemos e devemos conviver com gente diferente de nós, e ainda assim estamos abertos a agir com misericórdia, porque nós fomos alvo da misericórdia. E de sermos acolhedores, porque nós fomos acolhidos pelo Senhor, quando nós éramos pecadores. Lembra? Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é? Então, como o Evangelho fez isso na nossa vida, é esperado que nós façamos o mesmo. Eu quero terminar a minha resposta com uma dica. Eu acho que melhor do que a minha resposta é essa dica. Eu gosto muito de recomendar para quem não conhece o livro da Rosaria Butterfield, chamado Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Se você não leu esse livro, você tem que ler esse livro, tá? Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Por que esse livro tem a ver com essa resposta? É porque Rosaria Butterfield é uma mulher que até a sua fase adulta, até os 36 anos de idade, vivia com uma outra mulher, era uma lésbica ativista e professora numa universidade, nessa área de estudos de gênero inclusive. Então pensa assim, alguém que estava mega inserido nesse ambiente. E ela diz que ela costumava receber cartas que ela colocava em 2 pilhas, as chamadas hate mails, que são as cartas de ódio, e as cartas de apoio que ela colocava. Um dia ela recebeu uma carta que ela não sabia em qual dos montes colocar, porque a carta era tão amorosa que não dava para ser considerada hate mail, mas ela não concordava com a causa que ela defendia. E foi assim que Deus começou um relacionamento longo de um pastor e sua esposa, bem mais velhos, recebendo na sua casa essa lésbica ativista, até o dia em que a luz do Senhor brilhou, e ela diz assim que o mundo dela virou de cabeça para baixo, e aí ela começa a narrar a história dela, e de como Deus foi moldando a vida dela. Então veja, esse é um exemplo fantástico, de como que você pode e deve acolher quem é diferente de você, sem negociar princípios. Isso não só é possível, na verdade é o Evangelho na prática. Nós não podemos fazer diferente. Então, já que às vezes falta para a gente modelos, fica a dica: Pensamentos Secretos
de uma convertida improvável. Tá bom? Muito bom, algumas perguntas aqui, espero responder rapidamente. Como apresentar Deus Pai a uma criança órfã? Boa pergunta, e é uma coisa tremenda pensar a respeito disso. Existem na Bíblia várias figuras de linguagem. Por exemplo, sobre a igreja, não é? A igreja tem a figura que ela é um edifício, ela tem a figura que ela é um corpo, né? Essas são figuras. Mas tem algumas coisas na Bíblia que não são figuras. Por exemplo, a igreja é uma família. Isso não é uma figura. Isso é uma realidade. E a figura do pai terreno é uma imitação de uma realidade de um pai celeste. Então, quando a gente fala de Deus como Deus Pai, não é uma figura de linguagem, é uma realidade. Deus é Pai. Então, ao apresentar o Evangelho e apresentar Cristo, eu vou apresentar uma realidade concreta, ainda que Deus seja invisível, Espírito puro e tudo mais. Então, graças a Deus Pai, que Ele nos dá a oportunidade de apresentar a crianças órfãs uma realidade de uma paternidade que é muito maior do que uma paternidade terrena. Não só para um órfão, mas também para uma criança que teve um pai ruim, um pai abusador, um pai que abusou sexualmente de um filho, de uma filha. Isso não elimina a realidade de Deus ser Pai. Então, para apresentar para uma criança órfã a paternidade de Deus, apresente a Escritura, porque ela é o caminho, ela é a didática, ela é a linguagem de Deus para nos apresentar. E você vai apresentar isso onde? Você vai apresentar isso dentro de uma família, a família de Deus, que também não é uma figura, é uma realidade. A igreja serve para isso. Então, essa criança que talvez não tinha um pai, dentro dessa família, ela vai ter exemplos e modelos de uma paternidade que espelha a paternidade de Deus através de um filho amoroso que é Jesus Cristo. Então a oportunidade é essa, o caminho é esse, tá bom? Muito bom. Outra pergunta aqui, alguém pergunta aqui sobre homeschooling, se é uma alternativa para cidades onde não há escolas cristãs, e a outra tem a ver quando pergunta se é legítimo desobedecer o Estado de maneira clara e patente no tópico de educação cristã. Se sim, como nos preparar para possível perseguição? Imagine uma situação onde escolas confessionais são banidas, né? Eu não preciso imaginar, eu sei aonde as escolas cristãs são banidas. Por exemplo, a AXE é uma associação global, nós temos escolas em mais de 115 países do mundo. Sabe onde a gente tem escola? Na China, aonde o evangelho é subterrâneo. Eles tinham escolas que tinham mais ou menos 100 alunos. O governo meio que passava o pano, mas esse negócio começou a crescer. Sabe o que eles fizeram? Começaram a entrar dentro de sala de aula, começaram a detonar. Tinha treinamento para professor na China, igual a gente faz aqui no Brasil. E aí eles começavam, teve alguns treinamentos, eles chegaram e recolheram a amostra de DNA e digitais de todos os professores sendo treinados. E a perseguição começou. Eles tiveram que reduzir. Hoje eles têm escolas com 10 alunos dentro de casas, mas continuou. Então, vai chegar uma hora, e pode chegar uma hora em que a perseguição vai subir, vai aumentar? Pode, certamente. Não vos admireis se o mundo vos odeia. Isso aí é patente e notório, ok? Enquanto não chega essa hora, nosso papel não é de provocar o ódio. Você não precisa provocar o ódio, ele vai vir. Então, nosso momento hoje é um momento de sabedoria. Tem gente que gosta de ficar cuspindo na cara do governo, cuspindo na educação secular. É irônico, Gente, sabedoria. Vamos estabelecer boas escolas cristãs de excelência, e de lá sairão aqueles que serão os agentes sociais no Brasil, que vão fazer alguma diferença
por algum tempo, não é? O meu chefe na Guatemala, ele era professor de uma escola cristã e tinha um menino difícil lá naquela escola, complicado. Esse menino virou o presidente do país, foi aluno dele. Era cristão? Não, mas certamente foi um governo diferente, tanto é que derrubaram. Foi diferente. A gente sempre faz, né? Quem sabe aqui na minha sala de aula não tem o presidente do país no futuro, né? Pois ele tinha, né, na sala de aula dele. Então, a gente não precisa provocar. Preparar para a perseguição é uma coisa mais ou menos da seguinte maneira: uma hora vai chegar. Como é que você vai estar pronto? Não sei, porque a gente não tem controle das circunstâncias, tá bom? E o homeschooling é uma alternativa. Gente, o movimento de homeschooling, ele é crescente no Brasil, ele não é exclusivamente cristão, existem incrédulos em homeschooling, existem muitos católicos romanos com uma grande influência. Cuidado para você não confundir qualquer modalidade de educação com o cristianismo, seja escola cristã, seja homeschooling, seja educação clássica, nenhuma dessas modalidades significa isso é cristianismo, ok? E o homeschooling é uma alternativa, como eu disse, é uma alternativa que será para poucos. Se a maioria de nós não sabe os 10 mandamentos, imagina como é que você vai ensinar uma criança dentro de casa, certo? É complicado, educar é complicado. Então, a gente precisa saber, e esteja disposto a pagar o preço. Hoje, a polícia pode bater na sua porta, se você for denunciado na prática do homeschooling. Eu tenho muitos amigos, tem membros da minha igreja que fazem isso. A minha função como pastor é dizer para eles: pastor, eu estou em desobediência civil. Falei, você é adulto, você é responsável, você tem que estar pronto para isso. Eu tinha alguns membros da igreja, ativistas na área política. Eu falo, você é adulto, você toma cuidado. Um dia chegaram lá em casa: pastor, nós vamos ser presos. Eu falei, vocês são adultos, vocês estão fazendo o que vocês querem fazer, vocês têm que medir a consequência do que vão fazer. Então, em todas essas áreas, nós temos que ser responsáveis. Então, homeschooling é uma alternativa? É uma alternativa, tem os seus perigos, inclusive de alguém denunciar e ter problema. Qual o estado que, acho que era Santa Catarina, não é? Que agora, eu não posso falar o nome, começa com X, termina com Dão, e ele baniu esse negócio em Santa Catarina, certo? Fica num tribunal que é grande, quase supremo, e ele fez isso, tá? Então, mas eu não falo nomes porque eu não quero ir para a cadeia. Então, nós temos que ter responsabilidade civil, e eu não sou contra a luta que precisamos fazer, aonde precisamos fazer, pelas causas que são verdadeiras. Temos que estar conscientes das consequências do que fazemos, tá bom? Ótimo. Meus irmãos, acabamos com, não todas as perguntas, mas com aquelas que pudemos selecionar. Queremos agradecer bastante ao pastor Mauro Master, também ao nosso querido irmão, pastor Heber Campos Júnior, por toda essa paciência, por todo esse serviço para a nossa edificação. Que Deus nos abençoe com isso. Agora, o comando está com o pastor Luiz Pugsley.